Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, que é a censura que está existindo, motivada pela ação, provavelmente, do governo estadual do Paraná, sobre qualquer notícia envolvendo a venda da Companhia Paranaense de Energia. A maior empresa do Estado, tanto privada quanto estatal, está sendo vendida e a maioria das pessoas não sabe. Pessoas que teriam todas as condições de estar sabendo, não sabem porque há uma censura violenta aos meios de comunicação, uma censura mantida à custa de anúncios. O governo paga mais anúncios para a Copel, pagar aos meios de comunicação. O governo estimula a Copel a colocar anúncios sobre a sua excelência, sobre o serviço que ela presta. E com esse dinheiro desses anúncios, o governo cala a boca dos noticiários das emissoras, e as emissoras não divulgam nada, a não ser o que o governo manda. Muito bem, hoje vocês vão ouvir nossa entrevista com o Luiz Carlos Zulinski, jornalista, bancário e aposentado, e que chefia, uma federação que conta com 180 rádios comunitárias associadas. Essas rádios, elas não são submetidas à censura. São rádios mantidas por associações, elas não são empresárias, elas não são empresas convencionais, elas são mantidas por comunidades, e desenvolvem um trabalho de noticiário, um trabalho cultural, um trabalho de formação, um trabalho de informação muito relevante. E a sua área de abrangência atinge a metade da população do Paraná, 5 milhões de habitantes. Em muitos municípios, em 80 municípios, elas são a única rádio existente. E essas rádios fizeram um convênio com a Frente Popular e Democrática em defesa da Copel Pública, que a gente representa, para transmitir informações sobre a Copel, sobre a venda da Copel e sobre o que a população irá perder se a Copel deixar de ser pública como é hoje. Mesmo nas mãos de alguém, vamos falar assim, um governante menos escrupuloso, a Copel ainda assim é uma empresa que presta muito serviço. Então, após a entrevista que fizemos na Assembleia Legislativa com o Luiz Carlos Zulinski, nós vamos apresentar algumas imagens e uns comentários sobre o trabalho que essas emissoras prestam. Nós fazemos questão de que você, após a entrevista do Zulinski, continuasse conosco, vendo o que fazem essas rádios. Até depois. Luiz Carlos Zulinski, presidente da Farcom Paraná, Federação das Associações de Rádios Comunitárias. Você veio aqui à Assembleia Legislativa do Paraná hoje conversar com o Renato Sordi e a Cliceia Alves, que são da comunicação social da oposição, da bancada de oposição no Paraná. Qual foi o objetivo? Por que vocês estavam aqui hoje? Nós estivemos nessa reunião para poder ter uma melhor concepção de como proceder em relação a essa campanha que envolve a Copel. A privatização da Copel está batendo a porta aí com toda a força
e a gente percebe que existe uma desinformação generalizada da população sobre o que vai ocorrer uma vez a Copel privatizada. Então, assim, o objetivo foi buscar, junto com as assessorias de imprensa dos deputados, uma unificação dentro dessa campanha, utilizando o que eles têm a falar sobre isso, nos seus diversos campos que eles atuam, e com o apoio das rádios comunitárias, que nós hoje temos uma cobertura no Paraná todo, e mais de 5 milhões de pessoas que nos ouvem diariamente, e acho que então essa parceria é fundamental para que a população paranaense consiga ter acesso realmente sobre o que vai acontecer uma vez a Copel privatizada. Então esse foi o objetivo da nossa Me conversa. conta uma coisa, quantas rádios comunitárias existem no Paraná associadas à Fracom e Paraná? E quantos municípios são atingidos? Então, nós estamos hoje em 180 municípios, né? São 180 rádios comunitárias em aproximadamente 180 municípios, né? São pouco, eu acho que tem uma meia dúzia de municípios que tem mais de uma rádio comunitária. E a cobertura, então, é uma rede que cobre o Paraná todo, né? Porque mesmo com a potência baixa que a rádio comunitária tem, pela lei, 25 watts apenas, pela rede constituída hoje com essas rádios todas, a gente consegue chegar nos mais recônditos lugares, né, do estado do Paraná, na parte rural dos municípios. E isso é importante porque nós temos hoje a certeza que a rádio comunitária ela consegue atingir realmente esse público que muitas vezes escapa de rede social, de tudo mais, às vezes não tem acesso como tem nas grandes cidades, né? Vocês então, essa é a importância da rádio comunitária em todos os municípios onde elas estão instaladas. Na sua rádio, né? Você trabalha numa rádio que é a Rádio Princesa de Ponta Grossa. Você já tem a rádio no sistema streaming. Ou seja, você chega no ouvinte pelo ar, pelos 25 watts, com aquela chiadeira, aquele barulho, ele está meio longe, mas aí você diz para ele o endereço do streaming e aí ele passa a ser teu ouvinte pelo streaming com excelente qualidade. É esse o grande pulo do gato que vocês estão dando? Exatamente. Assim como as redes sociais, né, têm avançado, a gente precisa também estar adequando a audiência da rádio pelos equipamentos modernos que existem, né? E então o aplicativo hoje para você ouvir rádio pelo celular é um avanço que está modificando a forma das pessoas ouvirem rádio. Você assim, captura pelo rádio e ele ouve pelo streaming, exatamente, com excelente então, qualidade. A programação que é enviada para a antena para propagar nos 25 watts de potência, né? Certo. Pelo sinal de FM, ele vai pela internet para o aplicativo, a mesma programação. Ótimo. Então a pessoa ouve o mesmo programa, tanto na antena, né, no 87.9, que é o nosso caso lá, FM, ou aqui então, também, 87.9, Curitiba. ou então pelo aplicativo, no caso nosso, Rádio Princesa FM Ponta Grossa. Maravilha. Muito obrigado, companheiro Luiz Carlos Zulinski, que eu já conheço há mais de 15 anos, né? Seria mais de 15 anos. Mais de 20. 20? Foi na campanha do Padre Roque. Foi na campanha do Requião. Do Requião. Requião no segundo turno. Segundo turno. Em 2003. 2003. 20 anos. Tá bom. Grande abraço. Muito Valeu. obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, meu caro Ivo. E vamos firmes na luta. Qual é o maior sistema de comunicação do rádio paranaense? Ora, são 180 rádios comunitárias em todo o Paraná, transmitindo o mesmo programa noticiário diariamente.
Algumas uma vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia. É o programa Fala Paraná. Vamos contar para vocês como é que funciona. A Farcom é a Federação de Rádios Comunitárias do Paraná. Ela associa as várias emissoras em todo o estado do Paraná, totalizando quase 200 emissoras filiadas. Ela tem uma relação muito próxima da comunidade, tem uma interação muito grande com os principais veículos de sua base de abrangência. Quase a metade dos municípios do Paraná, apenas a rádio comunitária é o meio de acesso de comunicação de massa local. A área de cobertura dela está em 28 regiões que aparecem aqui, e na relação em seguida vocês vão ver em que municípios elas estão. São mais de 5.400.000 pessoas em mais de 170 municípios. O programa ele é o maior projeto integrado de comunicação do rádio do Paraná, de segunda a sexta-feira, com 200 emissoras filiadas. Ele é apresentado por 3 comunicadores, o Wanderson Dubinski, o Magno Pinelli e a Adriele de Oliveira, trazendo as principais notícias do dia de cada região do estado, com mais de 100 repórteres de emissoras parceiras. Conta com 2 jornalistas correspondentes exclusivas na capital do estado, a Kátia Rutner e a Vanessa Rissetti. Elas diariamente apresentam o quadro Notícias da Capital, onde as principais notícias dos poderes aqui de Curitiba são transmitidas. Fechando a estrutura, o programa tem diariamente um quadro temático de segmento variado, como agronegócio, saúde, empreendedorismo, política, jurídico, entre outros. Além da veiculação exclusiva pelas emissoras parceiras, o programa é disponibilizado também no site farcom.org. Com isso, o programa de rádio Fala Paraná também faz parte do maior sistema de comunicação do rádio paranaense, tendo repercussão em todo o estado, com a população abrangida de mais de 5 milhões de pessoas.